Olá, meu nome é Thiago e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de eu dar início, gostaria de que você se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like e compartilhasse esse vídeo. Quando você compartilha esse vídeo, você também está fazendo parte da obra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Então é muito importante e conto com você para isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre o veneno que foi lançado sobre a igreja. Começando, o que é igreja? O que é igreja? Vamos pegar pela Bíblia, né? O que é igreja? Vamos pegar pela palavra de Deus o que é a igreja. Em Mateus 16, no versículo 16 em diante, Jesus ele disse o seguinte: E Simão Pedro respondeu dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos pegar também Atos 17, 24. Atos 17, 24 diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Então aí já começamos a ter uma ideia do que é a igreja. E agora eu quero ler com vocês Isaías 51, do versículo 1 ao 2. Isaías 51, do versículo 1 ao 2. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai o Senhor, olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, chamei e o abençoei e o multipliquei. Vamos lá, o que é igreja nesses termos? Quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não estava querendo dizer de Pedro, tá? Simplesmente ele usou a questão ali de Pedro, o nome Pedro, que também significa pedra. Ele usou isso, mas a afirmação é sobre ele, é sobre Jesus. E quando ele diz sobre esta rocha, sobre Jesus, sobre a afirmação ao qual Pedro tinha feito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em Isaías 51, a mesma palavra usada ali por Jesus na questão de Pedro, pedras, rocha, é a palavra usada para se referir a Abraão, a rocha que foi cortada. Então, para se referir a Abraão. Então, quando Jesus estava dizendo isso sobre esta pedra, ele quis dizer sobre a linhagem de Jesus. A linhagem de Jesus é a linhagem segundo a promessa. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito, todos aqueles que nasceu da água e do Espírito, esses fazem parte da linhagem de Cristo. É isso que ele estava informando ali. Então, essa linhagem de Cristo é aquela que nós chamamos de igreja, que é a verdadeira igreja segundo a palavra de Deus. É a linhagem de Cristo segundo o Espírito Santo de Deus. É isso que é igreja, e contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Aí nós pensamos, nossa, hoje em dia tem tantas igrejas, né? Hoje em dia tem tantos templos que nós chamamos de igreja. Será mesmo que isso é igreja? Aí você pega Atos 17, 24. Em Atos 17, 24, como diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nisso. Deus não habita em templos. Jesus, quando ele veio sobre a terra, busca de vidas, ele veio em busca da ovelha perdida, ele veio como médico para os que estavam doentes. Jesus não veio para instituir uma igreja local, uma igreja física, uma paredes. Jesus ele não fez isso, ele veio buscar corações, vidas. Jesus não estava em busca disso. Vamos prestar bem atenção, por quê? Jesus ele nos trouxe algo puro e infelizmente nós contaminamos tudo.
Nós com doutrinas humanas e demônios que contaminou com doutrinas demoníacas, ao qual hoje no nosso meio está infestado. Considerando, eu quero que você leve em consideração que nós estamos vivendo nos últimos dias e a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, está cheio de advertências de que o final dos tempos ele será marcado por enganadores, por falsos profetas, pela apostasia, o desvio do verdadeiro evangelho. Então, partindo desse pressuposto, analisa o que eu estou te dizendo, ora ao Senhor pedindo para que Deus não te deixe ser enganado, que Ele venha te trazer a verdade, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, te revele a verdade e que Ele possa usar esse vídeo para poder estar te esclarecendo muitas coisas. Em 2 Coríntios 6,16 está escrito o seguinte, que Deus nos diz que Ele habitará em nós, em nossos corações, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Isso é ser igreja, é você ter em você o Espírito Santo habitando, é você tendo os valores do reino de Deus habitando em você e sendo expressados através de você. É isso que é ser igreja. Imagina Jesus. Tem a série do The Chosen. A série do The Chosen, eu acredito que ela assim, expressa muito bem quem é Jesus. Assiste ela. Tenho certeza que você vai ser confrontado pela pessoa de Jesus. Aquilo é ser igreja. É ser parecido com Jesus. Então, pegando no decorrer da história, nós vemos o quê? Jesus ele veio, ele fez a obra de Deus, ele não construiu templos, ele não construiu uma linha institucional de igreja do Evangelho de Jesus Cristo, ele não criou nada disso. Igreja de Jesus Cristo batizado por João Batista, ele não criou uma igreja, ele não criou um nome. Ele não fez isso. Jesus ele transformou vidas, ele mudou vidas. E o que ele disse é para que nós vamos e mudamos vida. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele disse, ide a todas as nações, batizando em meu nome, ensinando e discipulando. Jesus ele nos ensinou isso. Ele não nos ensinou a montar uma igreja local simplesmente. Não isso, ele não ensinou isso. E aí os discípulos foram e fizeram isso. Os discípulos eles não tinham uma igreja local, eles se reuniam. Se reunir é diferente de você montar uma coisa local ou uma rede de franquia, vamos usar assim, né? Uma rede de franquia, como tem muitas hoje, né? Que parece mais uma rede de franquia do que parece com Jesus de verdade. Pedro, Tiago, João, eles tinham liberdade, aonde o Espírito Santo mandasse eles ir, os discípulos de Cristo tinham liberdade para ir aonde o Espírito Santo queria. E o Espírito Santo era como vento para eles, só para onde quer. Então quando o Espírito Santo direcionava, vai para a direita, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Não tinha um compromisso específico com uma igreja local. Então no decorrer da história, os discípulos de Cristo trouxeram o evangelho puro. Aí veio Paulo. Paulo também trouxe o evangelho puro. Aí muitos usam como Paulo. Paulo fundou igrejas. Não que Paulo fundou igrejas. Ele tocou vidas, ele transformou vidas, ou melhor, o Espírito Santo transformou vidas através dele e ali no local onde aquelas pessoas moravam, elas se reuniam para adorar. Não era algo assim forçado, não era algo... É uma instituição, não, eles se reuniam nas casas, eram dessa forma, eles se reuniam nas casas, às vezes em montes ou até mesmo na praia, como aconteceu muitas das vezes com Paulo, deles orarem na praia, muito legal isso. Então, mesmo Paulo, ele não fundou especificamente igreja, ele transformou vidas, e ainda muitos locais que ele foi, ele ficou 3, 4, às vezes 5 anos discipulando, ensinando essas pessoas. Não que ele fundou ele fundou a igreja, né? Só que no coração das pessoas, ele ajudou, ele foi usado pelo Espírito Santo para preparar os corações para receberem o Espírito de Deus. É isso que Paulo fez de verdade. Não ficou preocupado com paredes, com templos e coisas a mais. Nisso daí logo veio perseguições, os cristãos começaram a serem perseguidos. Essa perseguição ajudou com que o evangelho também se espalhasse por vários lugares, não ficasse concentrado em um lugar só. Então o que aconteceu? Começou a perseguição e os cristãos começaram a morrer, muitos foram julgados.
no Coliseu, como nós conhecemos, jogada aos leões, jogada ali para morrerem, famílias inteiras jogadas ali. Não se tem o número exato de quantos cristãos que morreram ali no Coliseu e arredores, né? Na perseguição que houve contra os cristãos. Essas perseguições durou até ali em torno do século até o século III, em torno do ano de 313, mais ou menos, quando Constantino entrou. Aí quando Constantino entrou, ele fez o sincretismo, ele ali colocou o cristianismo, né, como começou a ser chamado, o cristianismo como religião oficial de Roma. Só que nisso daí há um grande engano, um grande trunfo do diabo. Ele também colocou a religião de Roma e houve um sincretismo. Aos poucos houve um sincretismo, houve uma junção de religiões em uma só. Ou seja, só muda o nome, né? Maria, mãe de Jesus, só muda o nome com a Deus tal, e assim vai. E aí houve uma junção disso. Nisso também, através de Constantino, houve o Concílio de Niceia, onde se impôs muitas doutrinas. É lógico que logo de cara, o diabo que estava trabalhando por detrás de tudo isso, ele não pôde colocar todo o engano de uma vez, mas ele colocou um pouquinho de engano. E como diz Jesus, um pouco de fermento eleva toda a massa. Então, um pouco de engano já ia começar a fazer um grande efeito no futuro. E nós estamos no futuro, né? Então, aí logo depois disso, eu vou ser bem breve, tá? Esse vídeo ele vai ficar um pouco mais longo do que o de costume, mas eu estou tentando ser breve na questão da história da igreja para chegar aonde eu quero chegar e mostrar para vocês que é o que vai ser mais prático para nós nos dias de hoje. Mas enfim, do Concílio de Niceia, logo depois disso daí, nós temos várias colheitas de morte, ao qual começou-se ali no Concílio de Niceia. A sementinha foi plantada no Concílio de Niceia, e o restante depois teve vários outros concílios, concílio de Éfeso, mais um concílio de Niceia, e outros concílios a mais, introduzindo enganos, ou seja, qual é o trunfo do diabo? É uma mistura de verdades com mentira, ao ponto em que você fica difícil distinguir o que é verdade e o que é mentira, porque elas estão tão misturadas que não dá para saber ao certo. Então, aos poucos, foi introduzindo essas sementes. Aí, logo depois, essas sementes começaram a brotar. Nós temos a Inquisição. A Inquisição, quando começou a ocorrer, a Inquisição matava os cristãos. A Inquisição perseguia aqueles ao qual eles chamavam de hereges, ou seja, todo aquele que ia contra alguma coisa do imperador, do papa, alguma coisa que ele falou ou ia contra o próprio cristianismo, morria. E morria sendo torturado. Muitos dos que hoje são chamados de santo na Igreja Católica, que foi canonizado santo, ele foi perseguido e foi morto na Inquisição. Muitos ali foram perseguidos, como no caso de São Jorge e alguns outros, morreram na Inquisição, sendo perseguidos. Eram cristãos verdadeiros, pessoas que buscavam a Deus de verdade e que foram contra essa matança que havia e também foram perseguidos. E depois, como é que fala a igreja? A gente exagerou demais, vamos canonizar ele, é um santo, é uma pessoa, e assim fazia com vários santos que existem, né, nos dias de hoje, que hoje estão lá na glória. Nós tivemos, como eu disse, a Inquisição, a caça às bruxas, ou seja, tudo agora era bruxa. Se a mulher tinha um gato em casa, era bruxa. Depende da forma que ela varria, era bruxa. Que aí tinha lá o livro Martelo das Bruxas, como identificar uma bruxa. E aí começou a ter vários padres perseguindo bruxas, ou seja, falsas batalhas espirituais. Agora nós estamos numa guerra espiritual, vamos caçar as bruxas. Só que na verdade eles não mataram nenhuma bruxa, só mataram pessoas inocentes. Pessoas que às vezes era diferente daquele momento, pessoas que muitas das vezes ali tinha algo diferente. E aí, essas pessoas eram consideradas, um exemplo também que era considerado bruxa, a pessoa não podia ter ervas medicinais ou ser conhecedora da natureza e saber usar os remédios da natureza, que era considerada bruxa. Então tem muitas coisas que as pessoas eram consideradas bruxa. Se a mulher não ficasse doente, ela era considerada bruxa.
porque era o feitiço, estava se defendendo, né? Então aí a batalha espiritual, até queimar, se a gente vai jogar na fogueira. Se Deus te livrar da fogueira, não é bruxa, mas se ele não livrar, significa que você é bruxa mesmo, que ele quis que você queimasse. Era mais ou menos nesse nível a situação. O que dizer da Guerra das Cruzadas? Vamos conquistar Jerusalém, vamos conquistar todo o Oriente Médio, a Terra Santa. Ela pertence a nós cristãos, porque nós cristãos somos o maioral, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, e vamos para a batalha, né? Então vamos juntar um exército para matar pessoas, em nome de Deus, conquistar a Terra Prometida, vamos fazer a marcha da conquista, a marcha da vitória, e assim muitas pessoas, muitos e muitos foram mortos e muitos foram enganados pensando estar lutando uma luta divina, uma batalha espiritual. Há muitos registros de soldados, de capitães, generais, usando palavras de Deus para matar, usando a Bíblia para matar, usando versículos bíblicos e agradecendo a Deus. Olha, eu estou cortando a cabeça do inimigo de Deus. Por quê? Eles queriam converter todo o mundo existente. Então eles queriam conquistar a Terra Santa e converter todos que estavam ali, principalmente os muçulmanos. E aí houve uma matança terrível. Aí tem a questão do Salatino, que conseguiu levantar um exército para defender ali a Palestina. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora para o vídeo não ficar muito longo. Mas é muito interessante como eles levavam as pessoas a pensar que estavam batalhando uma batalha que Deus ordenou. E, bom, não está muito diferente dos dias, né? Vamos seguir. Com tudo isso, você pode observar que o quê? Até aqui foi uma fatia do que o diabo fez. O que ele fez desde que Jesus foi assunto aos céus? Jesus subiu, aí os discípulos começaram ali a obra de Deus. O que o diabo fez? Começou a perseguir. A estratégia do diabo é essa. E até hoje ele faz e funciona. Ele persegue, aí depois que ele persegue, ele contamina. Depois que ele contamina, ele divide. É assim que o diabo age. É assim que ele fez na história, você pode ver. Nos primeiros 3 séculos, ele perseguiu a igreja, depois disso, com o concílio de Nicéia, com as coisas ali, ele começou a introduzir contaminação, e depois disso ele começou a dividir o povo. Ele dividiu o povo. Você vai ver que houve muitas divisões no decorrer da história, na Idade das Trevas e por aí vai. No entanto, o diabo levou um golpe no meio dessa história que ele não esperava. Surge um monge chamado Martinho Lutero, ao qual ele vai lá e fala assim: olha, a salvação ela é de graça, é graça de Deus, não é pagando, porque na época, né, tinha que pagar a sua salvação. E ele foi e escreveu as 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou na porta da igreja as 95 teses, lá na Alemanha. Não me recordo agora certinho a cidade, mas ele pregou as 95 teses. E isso daí foi um estrondo, foi um golpe realmente no diabo que ele não esperava. Ele não esperava, de fato, esse golpe. O que acontece? Ali, com Martinho Lutero, começou-se a tentar voltar para o evangelho puro. Porém, o que ocorreu? Perseguição. Martinho Lutero foi perseguido, muitos que se converteram ali com Martinho Lutero foram aniquilados, morreram pela perseguição da Igreja Católica. Muitos começaram a morrer. Ali começou a ter perseguição. Aí o que acontece? Depois calmou, tranquilizou, calmou a perseguição. O que veio? A próxima, contaminação. Aí veio a contaminação. Um não concordar com o outro, entra aqui uma doutrina aqui, uma doutrina ali. O que aconteceu depois? Divisão. Depois de Martinho Lutero, aí nós temos aí a Igreja Anglicana, nós temos a Presbiteriana, tem várias outras igrejas luteranas, e aí começa a ter. Um não concorda com o outro e cria uma outra igreja. Eu não concordo com você, eu crio outra igreja. Eu não concordo com você, então agora eu vou ser o testemunho, vou criar o testemunho de Jeová. Agora eu vou criar os mormons. Agora eu vou criar a congregação cristã. Não concordo com isso. Então nós somos batista, o batista não vem dessa linhagem, né? Então nós não nos envolvemos com vocês. E assim por diante, começou a dividir, ou seja, de um Jesus só. Olha o tanto de religião e de
igrejas que saíram. Olha o tanto de igrejas que tem. E nisso daí começou uma a dividir com a outra. Ou seja, a presbiteriana não concorda mais com a doutrina deles. Então agora nós vamos criar a presbiteriana independente. Pode ver, tem um monte de nomes de igreja. Hoje em dia até é estapafúrdio alguns nomes, né? Mas assim, começou ali várias divisões. E cada vez mais contaminação. Toda igreja, toda aquela instituição que começou bem, Igreja Quadrangular, Igreja Assembleia de Deus, que começou no início do século XX, vários movimentos que houve, muitos deles começaram com um coração puro. Mas aí qual que é a estratégia? Persegue, contamina, divide. Essa é a estratégia. Então aí o que começou a ocorrer com todas essas igrejas, ao qual eu falei? Perseguição. Logo depois, contaminação. Começa a introduzir doutrinas humanas e doutrinas diabólicas. Logo depois disso, divisão, porque muitos não vão concordar um com o outro porque estão saindo do Espírito Santo. E aí há as divisões. Aí você vai ver, existe a Assembleia de Deus Independente, a Assembleia de Deus do Belém, a Assembleia do Madeira, a Assembleia do não sei da onde. É tantas que vai, porque é uma, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, divisão. Ou seja, o que o diabo está fazendo? Aquilo que ele fez no céu, a rebelião que ele causou no céu, em pequena escala, ele causa aqui na terra. A estratégia é a mesma que ele usou para levar a terça parte dos anjos. Ou seja, ele perseguiu, ele contaminou, ele dividiu. E assim, ele introduz o veneno dele. E esse veneno vai sendo passado de geração em geração. E cada vez mais, os frutos desse veneno vai surgir, vai aparecer. É uma semente que brota. E nos dias de hoje, tem brotado. Saiba sempre de uma coisa. O diabo, ele é mais oportunista do que poderoso. Às vezes as pessoas pensam, o diabo é poderoso, se ele fizesse assim, destrói o mundo. Não, não é bem isso. O diabo, ele é mais oportunista do que poderoso. Um cristão, um servo de Jesus sozinho, ele consegue pôr o inferno todo para correr, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Porque quem está com Deus, Deus é maioria. Por mais que pareça minoria, Deus é maioria. Então, Deus é maior. Um servo de Deus só põe o inferno inteiro para correr. A questão é que o diabo, ele é mais oportunista. Ele cria as astutas ciladas do diabo. Aí esse é o diferencial. Ele se aproveita daquilo que nós não sabemos. É isso que ele se aproveita. Por isso que Oséias 4,6 diz: o meu povo se perdeu porque lhe faltou o conhecimento. Então ele se aproveita daquilo que nós não sabemos e ele sabe, então ele se aproveita disso para usar contra nós. Esse é o grande trunfo do inferno. Bom, aí nisso daí vamos acelerar no calendário. Nós vamos chegar no anos de 1970 e esse período entre 70 aos anos 90. O que começou a acontecer com a Igreja de Jesus Cristo, não dos últimos dias, mas a Igreja de Jesus Cristo de forma geral, essas denominações que tem, que muitas delas começaram bem, tá? O que começou a acontecer nesse período, nessa década de 70? Esse daí foi um período em que o diabo investiu muito na contaminação da igreja. Por quê? Porque havia ainda muitas pessoas de corações sinceros. Havia doutrinas humanas? Muitas doutrinas humanas. Sim, havia. Mas muitas coisas que eram exagero? Também existiam muitas coisas que eram exagero. Mas ainda existia um coração puro. Existia uma vontade de agradar a Deus de verdade. E isso incomoda o inferno. Isso atrapalha os planos do inferno. Então, houve um ataque agressivo entre os anos de 70 aos anos 90. Para ser sincero, até o final dos anos 90. Mas um ataque agressivo para que contaminasse a igreja. E aí é como eu falei, a contaminação ela é como uma semente, do qual ela gera o fruto nos dias de hoje. Bom, a primeira contaminação é templo é dinheiro. Templo é dinheiro. O foco não é mais a simplicidade de Cristo. Agora é o momento da gente começar a glamorizar a Cristo, né?
mostrar um Jesus vencedor. Aos poucos, isso foi sendo inserido por vários pregadores da época, por vários pregadores ali, com exceção de um ou outro que procurou manter a simplicidade de Cristo. Mas ali, os grandes pregadores da época começaram a mostrar ali que templo é dinheiro e que Jesus era um glamour, né? Jesus era o poderoso e que ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Ele pode te curar, ele pode trazer para você bênçãos sem fim, te dar carro, casa, todas essas coisas ele pode fazer, mas não é o foco principal. Só que começou a entrar essas doutrinas humanas de que Deus é o glamourizado, Deus vai te trazer dinheiro, ou melhor, templo é dinheiro, onde muitos pastores também enriqueceram. Muitos ali começou até a querer criar uma Disney nos Estados Unidos. Eu lembro de ter visto um vídeo onde havia um pastor que queria criar um parque de diversão semelhante à Disney e tal, que agora é um parque de cristão, né? Aí ali também começou a existir condomínios fechados, cidades, eles estavam querendo construir cidades onde só morava cristão, e por aí vai. Tipo assim, agora nós vamos dominar aos poucos. Essa contaminação começou a entrar dentro da igreja e contaminar a simplicidade em Cristo. Muitos dos que não estavam se contaminando acabaram caindo em pecado, e isso foi um escândalo. E aí, obviamente, que o diabo ele procurou expor muito essas pessoas. Para quê? Para que elas perdessem a autoridade e a credibilidade no que elas falam, entendeu? Então, aí nisso daí, as pessoas que começaram a cair nesse período perdiam as suas credibilidades na palavra. E aí sobravam quem? Aqueles que o diabo usou ali, falou, não, esse não vamos, porque esse aí é parceiro nosso, né? Ele vai nos ajudar. Por quê? Para você ser servo do diabo e ser usado pelo diabo, você não precisa ser satanista, você não precisa se prostrar diante do diabo. Basta você ter um coração voltado para ele. Basta você ter um coração impuro, um coração voltado ao pecado. Quando você está com o coração voltado ao pecado, o diabo ele tem matéria-prima para poder usar a sua vida. Assim aconteceu com muitos líderes da época, que foram usados pelo diabo pensando estar sendo usado por Deus. E aí nisso daí também começou muitas falsas batalhas, né? Até mesmo eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre como que estava começando a ser uma denominação específica e como que era aí esse período aí dos anos 80. Pessoal, você vai ajudar. Poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então esse vai ficar do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não oferece nada. O padre daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, é isso mesmo, e botar pra quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica louco, é isso aí, entendeu como é que é? Então Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Legal. Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 3 mil. Entendeu como é que é? É a fé. Peguei 300 pessoas com 1000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Dentro da igreja não dá nada por ele, vai lá.
Há 4 anos, numa reunião da Igreja Universal do Reino de Deus em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, Edir Macedo se divertia andando de caiaque e pilotando lancha. Toda essa mordomia foi paga com o dinheiro dos fiéis, segundo denúncia do pastor Carlos Magno. Nas imagens, aparecem os pastores tentando jogar na água um outro pastor que chegou sem roupa de banho. Edir Macedo, de calção marrom, entra na brincadeira e joga areia no pastor. Aqui, Edir Macedo dança numa festa no Rio de Janeiro com Sérgio Vonelde, o pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em Nova York, depois de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo comanda a partilha dos dólares arrecadados e ainda olha para a câmera com deboche. Uma das coisas que era muito usada nesse período de pregação, para Deus vale tudo. No meio de liderança, no meio de pastores e líderes, era usado o quê? Para Deus vale tudo. Ou seja, para Deus não importa se eu estou recebendo dinheiro de tráfico de drogas, não importa se eu estou recebendo de onde vem o dinheiro, para Deus vale tudo, porque nós vamos usar para a obra de Deus. E é lógico, para uma instituição funcionar, ainda que ela pregue o falso evangelho, ela tem que ter verdades. Então, muitas dessas igrejas existem algumas verdades bíblicas, mas lembra que eu falei lá no passado que a mistura da mentira com a verdade fica tanto que às vezes você não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. E isso acontece também nos dias de hoje e aconteceu na década de 80. A mistura foi tanta entre mentiras e verdade que ficou difícil de distinguir. Então, muitos usavam, para Deus vale tudo, não importa de onde veio. O importante é que chegando a oferta no altar, ela é santificada. Usavam muito esse jargão. E aí não importa de onde vem o dinheiro. E teria que ter muitas verdades. Então, muitas dessas igrejas têm muitas obras sociais. Ajudam os mendigos na rua, tem casas de recuperação, ajudam muitos, porque eles têm que mostrar que fazem alguma coisa. Os membros da igreja têm que olhar e falar, nossa, nós fazemos alguma coisa. Porque quando você faz o bem para o próximo, você se sente bem. As pessoas que entram para uma instituição dessa, uma igreja dessa, elas têm a falsa impressão de que estão fazendo a obra de Deus. Não estão fazendo a obra de Deus. Entenda, você fazer o bem para alguém não significa que você é de Deus. Você ser de Deus, você consegue fazer o bem para as pessoas. Você, sendo de Deus, você automaticamente faz o bem, porque é da essência dos filhos de Deus fazer o bem. Mas o contrário não é isso. O contrário, você fazer o bem não significa que você é de Deus. O diabo, para ele poder enganar uma pessoa, ele não vai te apresentar uma nota de R$25. Vamos supor que eu vou no seu estabelecimento, vou comprar alguma coisa. E eu tento passar para você uma nota de R$250. Não tem como eu te enganar com uma nota de R$250. Por quê? Simplesmente ela não existe. Quando você pegar na mão, você vai olhar e vai dar risada. isso aqui é de brinquedo. Você vai dar uma risada assim. Por quê? Não existe. Agora, se eu fizer uma nota de R$200, ou de R$100, R$50, bem elaborada, o que vai acontecer? Você vai ficar na dúvida, será que é verdadeiro? Será que não? Você vai tentar fazer os testes, mas algumas que são bem elaboradas passam praticamente em todos os testes. Mas se você é conhecedor de nota de dinheiro, um exemplo, um bancário que mexe com dinheiro, que está acostumado a reconhecer qual é qual, esse daí ele vai saber. Ele pega a nota na mão e já sabe se é falsa. Agora, aquele que não conhece, ele é pego ele não percebe. Ele é enganado, ele pega essa nota falsa. Então o diabo, ele sempre vai fazer uma coisa elaborada. Não subestime o que ele faz. Ele enganou a terça parte dos céus. Então não subestime o inferno, não subestime o engano do inferno. Busque sabedoria em Deus, porque só Ele pode te livrar das astutas ciladas do diabo. E na década de 90 para 2000, essa década foi uma década onde teve muitos escândalos, muitos pastores caindo. Vou colocar aqui alguns ao qual eu consegui achar dos anos 90 que caiu. Houve muito escândalos, aonde foi fazendo com que o meio evangélico foi perdendo a credibilidade. Nos anos 70, nos anos 80, você ser evangélico, muitas das vezes era ridicularizado na rua e muitas das vezes também você era considerado uma pessoa de caráter.
Um lugar, quando ia contratar alguém para trabalhar, eles pensavam, vou contratar isso porque ele é uma pessoa de caráter, o cara não fuma, não bebe, o cara não zoa tudo, ele é responsável. E, normalmente, cristão, evangélico, antigamente era sinônimo disso. Era sinônimo de uma pessoa de caráter. Mas ali da década de 90 em diante, começou, já não, era sinônimo de mau caráter. Você ser evangélico, se dizer cristão, se dizer que andar com a Bíblia debaixo do braço, você é mau caráter. Mentiroso, muitas das vezes, roubadores. Começou a ser sinônimo disso. Por quê? Porque muitos começaram a aparecer ali roubando dinheiro, muitos ali começaram a cair em adultério e coisas hediondas, né? Saindo com prostitutas e coisas horríveis, aonde tirou toda a credibilidade do cristão. Logo depois disso, começamos ali no ano 2000 a 2010, vamos correr no calendário. Do ano 2000 a 2010 é o período das megas igrejas. Começou a construir grandes templos, porque assim, templo é dinheiro. Então precisamos de grande templo em todos os lugares. Agora não é mais só em São Paulo, não é só mais nas cidades grandes, nas cidades pequenas também. Nós precisamos de templos grandes, porque o templo grande mostra uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa, e a igreja de Cristo é assim. Então nós precisamos de igrejas, megas igrejas. E aí entra o movimento G12, com César Castelhano, com René Terranova e toda a companhia. Esses aí começam a criar ali um modelo G12, aonde começa uma fogueira de vaidades, com títulos, apóstolos, profetas, bispo. Peraí, aquele ali é pastor? Não, eu sou bispo, então bispo é maior que pastor. Aí o outro, esse é bispo? Não, eu sou apóstolo. Aí tem esse é apóstolo, então eu sou apóstolo rei. Então, assim, começou uma fogueira de vaidade, uma em cima da outra. Eu sou apóstolo rei, da outra, eu sou querubim. E começou essa disputa de título, sempre um querendo ser maior do que o outro. Igrejas que se dividiram também. A Igreja Universal em si começou aí, dividiu ali, tem o R.R. Soares, que aí ele pegou ali, né, o mais tranquilinho, né, assim, com voz mansa e tranquila, seja patrocinador, já não fala nem oferta, né, patrocinador, seja patrocinador dessa obra. E aí vem outros ali também, como tem o bispo, né, o Bispo Macedo. Então agora não, eu sou o apóstolo. Eu sou o apóstolo Valdomiro. Então começa uma fogueira de vaidades. E tudo ali trazendo, principalmente na nação brasileira, estou pegando foco na nossa nação, porque é onde eu tive uma visão melhor do que ocorreu. Então, assim, pegando um país onde a saúde é precária, onde todo mundo, a parte social, econômica também é precária, onde as pessoas elas trabalham muito e sonham alto, mas nunca alcançam esses sonhos. E aí você promete prosperidade, você promete cura, onde o SUS está abarrotado de gente ali doente, e aí você promete cura. E a maioria das pessoas tem doenças, tem dores. Promessa, prosperidade, cura e liberdade, vida. Ali andar com Deus, lota, enche o templo. Só que tudo isso é um preço. Você tem que fazer o seu sacrifício, entendeu? A sua oferta de sacrifício. E assim por diante, tem vários vídeos na internet. Só basta você pesquisar que você vai ver vídeos pedindo sacrifícios. Alguns eu vou deixar aqui. Então, dentro desse movimento G12, ele começou a unir várias igrejas de denominações diferentes. Só que tem sempre, né, o apóstolo rei que estava à frente da situação. E aí, nisso daí, obviamente, como sempre, cada igreja que entrava nesse esquema tinha que pagar para a outra que colocou. Por quê? Vem a teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, você tem que pegar alguém que já é bem-sucedido e abençoar a vida de alguém que é bem-sucedido para que aquela semente caia sobre você. Ou seja, só vai cair sobre você uma semente de riqueza se você der dinheiro para quem é rico. É isso. Exatamente, resumidamente, é isso que se prega, é isso que foi pregado pelo Morris Cerullo, pelo Mike Murdock e vários outros grandes da prosperidade aí. Nós temos alguns outros aí, como Silas Malafaias e outros, que pregam essa teologia da prosperidade. E o que dizer da janela 10 por 40?
Ou seja, era um projeto de missões, né, que foi colocado. Esse projeto de missões, ele era sobre alcançar os povos da janela 10x40. Essa janela 10x40 é ali na região ali que pega a Índia, Oriente Médio, ou seja, onde está praticamente 1/3 da população mora ali naquela região e, no entanto, é a região menos evangelizada no mundo. Isso daí era desde antes, ainda hoje é. E aí, nisso daí, houve uma missão enorme ali, por várias pessoas movimentando, angariando pessoas, missionários, para irem para aquele lugar. E aí eles enviavam pessoas lá naquele lugar, na janela 10x40, e nisso daí eles não enviavam oferta, abandonavam as pessoas. Houve muitas pessoas, não só na janela 10x40, mas pessoas na África, projetos missionários aos quais o dinheiro nunca chegou para os missionários. Tem muitos missionários frustrados, eu conheço alguns missionários frustrados dessa época, onde foram para missões e não houve sustento, não houve ajuda, não houve apoio, e o apoio que diziam dar, esse dinheiro foi desviado. Ou pelo contrário, né, quando às vezes a igreja tinha um missionário era segundo plano, o importante era construir o templo, porque construir templo é dinheiro, e missionário não é dinheiro, é custo. Basicamente é isso. Então aí o que acontece? Muitos que de bom grado foram evangelizar foram enganados. E muitos deles estão frustrados com Deus, e alguns que eu conheço estão desviaram-se do caminho do Senhor, porque acreditaram no conto do vigário, acreditaram que era missões. Até mesmo eu ouvi várias vezes assim, a obra de Deus, você tem que fazer. Você não tem que esperar Deus falar com você, você tem que ir lá e fazer. E se eu tivesse caído nessa, eu também seria um dos missionários frustrados. E então, assim, muitos se diziam isso, e muitos foram e fizeram isso. E muitas ofertas não chegaram até esses missionários no projeto de missões da janela 10x40. E, além de muitas vidas ter deixado de ouvir o Evangelho, essas pessoas ficaram frustradas e alguns perderam famílias, perderam esposa, perderam filhos nessa situação. Mas Deus vai cobrar de cada um, cada obra que fez. Nesse período, para resumir, ou seja, muitas pessoas feridas. Se você pegar um grande público de evangélicos e você perguntar quem aqui foi ferido pelo diabo, uma ou outra pessoa levanta a mão, que a pessoa tem certeza que foi ferido pelo diabo. Agora, se você perguntar quantos aqui foram feridos pela igreja, foram feridos pelos meios evangélicos, muitas pessoas vão levantar as mãos. Eu mesmo ouvi já de algumas igrejas, tipo assim, olha, se você não quer ficar na igreja, tem muitos vindo. Normalmente o evangélico mais velho, ou o cristão velho, né, que já tem um tempo de caminhada, esses aí não são interessantes para as megas igrejas, para as igrejas existentes, porque esses aí atrapalham e eles não se importam com vidas, na verdade, porque tem um monte de gente chegando, gente nova, gente que é um copo vazio. Copo vazio é mais fácil de poder estar enchendo, né, com a sua própria doutrina. Agora, aqueles que já são praticamente copos cheios, ou seja, não se esvaziam para ouvir essas mentiras, esses aí não é muito interessante. Essa é a igreja da década de 2000 a 2010. E aí nós entramos no ano de 2010 a 2020, o ano da vitória, da colheita, o ano da conquista, o ano em que eu vou realmente prosperar, o ano em que eu vou crescer. É isso. A igreja do ano de 2010 a 2020, agora nós não temos mais culto, acabou, nós não temos mais culto, agora é show, sabe, cada culto é um show. Nós temos agora na nossa igreja jogo de luz, e o jogo de luz ali é o top de linha, o som é o melhor, porque agora você tem que dar o melhor para Deus, tudo tem que ser do melhor, então o meu carro tem que ser o melhor, ou a minha casa tem que ser o melhor, o som da igreja tem que ser o melhor, o jogo de luz tem que ser o melhor, a melhor câmera, porque para Deus é o melhor. Época de influência,
de influência na política. Ou seja, desde a década de 80, a bancada evangélica foi entrando na política e já se contaminando logo de cara, né? Colocando ali, o diabo colocando peças chaves, né? Já para gerar uma contaminação. Isso foi no decorrer da política no meio evangélico, analisando a nossa nação brasileira. Então, assim, chegou no ano de 2010, é um ano de influência, de poder, de prestígio, pois Deus é o dono do ouro e da prata. Como pode o Deus dono do ouro e da prata deixar que os seus servos sejam pobres, sejam medíocres? Então, na verdade, você não tem Deus de verdade, porque o Deus de verdade é dono do ouro e da prata, é um Deus vitorioso, é o Senhor dos exércitos, é o Jeová Sabaote. Essa geração de 2010 a 2020 é uma geração que os seus resultados valem mais do que o seu caráter. Resumidamente, a geração é essa, de que os seus resultados valem mais do que o seu caráter. Então, se sua igreja é grande, é poderosa, é cheia do dinheiro, se você é um servo de Deus, e você é um servo de Deus que tem resultado, ou seja, você não é um mero funcionário, você é um gerente, você é alguém da alta, você cresceu, você desenvolveu, você prosperou, isso é uma demonstração, é um resultado de que você tem Deus. Essa é a geração que pensa dessa maneira, que ter Deus é você ser vitorioso nesse mundo, é você ter grandes vitórias nesse mundo. Isso é ter Deus para essa geração. A geração em que os seus resultados falam mais alto do que o seu caráter. Abri um parênteses aqui. Isso é muito diferente do que você vê na vida de Paulo, na vida dos discípulos de Jesus e na vida do próprio Jesus. Eu já ouvi muito em muitas igrejas que diz assim, é porque eles não tinham a revelação por completa. Nós temos a revelação completa. Então, sei lá, muita vaidade para mim. Dizemos que somos maior do que o nosso mestre. Se o nosso mestre padeceu perseguição, quem somos nós? Como Paulo diz, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. O próprio Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabeis que odiou primeiro a mim. Essa igreja aí, essa geração, é uma geração em que é amada pelo mundo. O mundo ama a igreja, porque ela não se parece com Cristo, porque se ela se parecesse com Cristo de verdade, o mundo odia. O que é uma fé genuína? Hebreus 11:13 fala ali que eles aguardavam Abraão, ali, os heróis da fé, em Hebreus 11. Fala que os heróis da fé aguardavam a promessa de Deus e não alcançaram, mas creram, tiveram esperança até o final. Então, ainda que não alcance a promessa de Deus, eles tiveram fé e esperança. Por quê? Eles não tinham esperança nesse mundo, eles andavam como peregrinos, eles andavam como alguém que não faz parte desse mundo, buscando sua nação, buscando a sua pátria. E a sua pátria é a pátria celestial. Não adianta você ter raiz batista, quadrangular, Assembleia de Deus, presbiteriana, adventista, seja o que for, e você bater no peito e dizer, eu tenho uma igreja de raiz, eu faço parte de uma cultura, de uma igreja antiga, ou isso ou aquilo. Se você não tiver com o nome escrito no livro da vida, você não faz parte da pátria. Se você não tiver os valores da pátria, você não vai entrar no céu. A hora que você for passar pelo portão, vai ter um anjo. E se o seu nome não estiver lá, ele não vai deixar você entrar. É bem isso. E se nós analisarmos a vida de Jesus, a vida de Paulo e a vida de muitos discípulos e muitos servos de Deus que viveram, eles foram pessoas que pareciam pessoas fracassadas, mas eles eram grandes diante de Deus, ao qual o mundo não foi digno de recebê-los. Então, cuidado com o engano do inferno. Não pense que uma pessoa é de Deus pelos resultados que ela tem nesse mundo, mas sim pelo caráter que ela tem. Se o caráter dela revela Cristo ou não. E agora chegamos na igreja do ano de 2020 a 2030. Que igreja que é essa?
Igreja hoje que batalha por um mundo cristão, mas sem Cristo. Essa é a igreja dessa geração, dessa década. É a igreja que batalha para ter um mundo cristão. Ela procura leis, ela procura proibições, uma nova lei para colocar, tentando fazer, obrigando as pessoas a ser cristão. Não é muito diferente do que aconteceu na Cruzada, do que aconteceu na Inquisição, só que usando de uma forma mais sutil, né? Buscando leis, sendo que não é isso que Jesus fez. Jesus, Paulo, os discípulos, ninguém se candidatou ao Senado romano. Ninguém se candidatou a uma posição romana, ainda que Paulo pudesse pleitear isso. Você não vê isso porque eles tinham uma obra maior. Ganhar o coração das pessoas. Porque assim, faça uma reflexão comigo. Assim, há tantas brigas em relação ao aborto, lógico, sou a favor da vida. Mas, vamos lá. Que adianta eu criar uma lei proibindo? Eu pensando como cristão, tá? Eu não estou pensando como um país, uma nação, mas pensa como cristão, como um verdadeiro servo de Deus. Para que eu vou ficar brigando por lei, sendo que Cristo quer conquistar os corações? Do que adianta eu criar, um exemplo, uma lei de aborto, contra o aborto? Só que o aborto vai continuar acontecendo, porque as pessoas não se arrependeram, as pessoas não querem se arrepender disso. Elas querem continuar matando as sementes que Deus manda. As pessoas querem o aborto. Então não é lei que vai parar as pessoas. Não é lei que vai fazer isso. Cristo veio para transformar de dentro para fora, não de fora para dentro. Então tudo que é de fora para dentro nunca vai ter uma transformação genuína. Porque Cristo trabalha dentro de nós, criando uma metanoia, fazendo-nos nascer de novo. Mas a geração de hoje não. A geração de hoje ela está preocupada em uma transformação externa, não interna. Por isso que nós temos aí muitas falsas batalhas contra os movimentos daquilo que eu não concordo, contra as leis que eu não concordo, e por aí vai. Sendo que nós devemos estar de joelho no chão buscando arrependimento. Porque a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é fazendo alianças políticas, que na verdade muitos desses aí que fazem alianças políticas em nome de Deus ganham muito dinheiro em cima e ganham muito prestígio e ganham influência e poder, porque é isso que eles estão em busca através de políticos e alianças políticas. Eles não estão, na verdade, lutando por vidas, porque lutar por vidas é fazer o que Jesus fez, é lavar os pés, é se entregar, é morrer, para que venhamos ressuscitar de uma forma melhor, como Jesus fez, como os discípulos fizeram, como Paulo fez. Essa geração é a geração que pinta a parede da igreja de preta. Para mim, esse é um simbolismo de como que de fato estão as igrejas hoje. Trevas. É um símbolo disso. Para mim, hoje, ver isso acontecendo é um símbolo disso. É uma forma sutil de revelar o que há no coração. O que há de fato nas igrejas. Tipo assim, está escancarado, está nos olhos, está no púlpito, né? Está na frente dos nossos olhos, mas nós não enxergamos. Tenho pena dessa geração, de verdade. E eu peço a Deus, de verdade, que derrame arrependimento e que as pessoas enxerguem. Mas eu sei que é período também do engano prosperar. É uma igreja que já é uma meretriz, a meretriz do Apocalipse. É amante do anticristo, pois aplaude as obras do anticristo, ao qual não deseja a volta de Cristo, mas deseja ficar mais nesse mundo. E como eu disse, transformar esse mundo em um mundo cristão, mas sem Cristo. Uma igreja que vai ficar na grande tribulação, pois Jesus vai voltar, vai levar o remanescente fiel, e essa igreja vai ficar. Esse é o grande engano. Essa é a apostasia. Não subestimem o poder de Satã. Não subestimem o poder de Lúcifer. O poder de engano.
ele enganou a terça parte dos anjos. E é muito fácil enganar a nós, se não for o Espírito Santo. Se possível, enganaria até os escolhidos. Preste muita atenção nessa advertência. Com amor eu falo isso. Com amor. De tudo que Deus colocou no meu coração e fez na minha vida até hoje. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E nós temos o remanescente fiel. O remanescente fiel, nesse período todo, ele sempre foi perseguido. E agora eu vou pegar aí da década de 70 em diante, o remanescente fiel começou a ficar sendo deixado de lado na igreja. Por quê? As igrejas começaram a ter que usar estratégias carnais para manter as pessoas carnais dentro da igreja. E aqueles que são espirituais começaram a ficar com fome, né? Não tem mais alimento na igreja. Alimento verdadeiro e espiritual, porque toda vez que chega na igreja é uma palavra carnal, com rara e honrosas exceções. E esses aí começaram a ficar com fome. Outros tentaram se adequar às igrejas do momento, e outros permaneceram firmes. E outros hoje são considerados os desigrejados, né? Pela contagem do IBGE. Então, assim, o remanescente fiel é aquele que permanece buscando a Cristo, buscando a verdade, buscando a pureza e a simplicidade em Cristo. Esse é o remanescente fiel. Essa é a noiva santa que Jesus virá buscar. Permaneça firme. Faça uma desintoxicação desse veneno que o diabo plantou na igreja. Faça uma desintoxicação. E se sua igreja se enquadra dentro disso do que eu te falei, sai dela. Sai dela. Sai fora. Como diz, sai dela, povo meu. Sai desse meio. Então, não se contamine com essa igreja. Que você venha realmente se manter firme na pureza de Cristo, buscando o Senhor de verdade. Tem vários vídeos aí que eu já postei de como você busca Deus, como você realmente anda com Deus. Que o Senhor ele seja para você mais do que o ar que você respira. Que você não seja como pessoas que eu já ouvi várias vezes. Eu não consigo andar com Deus se eu não for numa igreja, ou se eu não tiver algum lugar para ir. Não, você tem que se reunir com pessoas de verdade, pessoas que buscam a Deus de verdade. É isso que a Bíblia nos ensina, ou seja, é da linhagem de Cristo, não pessoas que são carnais, lugares carnais. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós devemos nos reunir, entendeu? Então assim, tem vários vídeos que vai te ensinar a buscar a Deus de verdade, a buscar a Deus com um coração sincero e um coração puro. Faça uso desses tesouros, porque um dia eu e você seremos julgados diante de Deus. E aí você vai apresentar diante de Deus o que você fez e o que você deixou de fazer. Então isso é muito sério. Eu faço esse vídeo pensando nessa seriedade, porque eu tenho esse conhecimento. E eu sei que eu chegando diante de Deus, Ele vai falar: você tem conhecimento e você não fez nada. E agora você tem esse conhecimento também. Você está sendo avisado. Se esse vídeo chegou até você, é porque o Senhor está te avisando. Aí a escolha é sua. Se vai ser para piorar o dia do seu juízo, ou se é para você chegar no dia do juízo e agradecer a Deus por ter te livrado de um juízo tal que vai ser na grande tribulação. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero entregar esse momento, que essa palavra venha chegar tão poderosa na vida das pessoas, de uma forma grandiosa. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu abençoo a vida de quem assistiu esse vídeo até o final e peço que a tua presença inunde e que o Senhor esteja tirando todas as escamas dos olhos para que essa pessoa possa enxergar e ver de fato a verdade que vem de ti, e que o teu Espírito esteja revelando a verdade, porque o Senhor nos ensinou que o Consolador, o Espírito Santo, iria nos guiar em toda verdade. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, nos guie, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.